prazer a gente poder estar reunido mais uma noite, não é? Falar de Jesus é sempre o assunto predileto, né? Depois eu gostaria que vocês lessem em casa, que eu vou comentar o capítulo 12 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 32. Depois leiam com calma, porque eu não vou ler, vou citar algumas coisas, mas leiam com calma Lucas 12, versículo de 1 a 32. Por que nós vamos comentar esse trecho grande? Porque eu tenho percebido que isso hoje é uma tendência nossa. Quais são os sentimentos que mais habitam o coração do ser humano hoje? Medo e ansiedade. A gente está sempre preocupado, ou está sempre angustiado, ou apavorado com coisas que às vezes nem vão acontecer. E esse capítulo todo, Jesus fala, não temais. Então, é preciso que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como é que Jesus, ele luta mesmo aqui com essas duas grandes situações da nossa vida. O medo e a ânsia, né? A angústia. Como é que isso nos desfoca daquilo que a gente precisa realmente fazer, né? Então, Jesus, para cada coisa que a gente tiver medo, ele vai ter a palavra não temais. E muitas vezes, e é um medo que eu quero comentar, como é que nós, grande parte de nós, temos medo de Deus. E Deus não é para ter medo. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus. Não é temerás o Senhor teu Deus. E é tão doce isso, porque quando Jesus fala amarás, Ele não está nos obrigando a amar. Ele está falando assim, eu creio que um dia você irá amar. O que Ele acredita que um dia vamos conseguir, porque vamos tomando consciência aos poucos de quem é Deus, de que Pai temos. O temor que a gente deve conservar e ter do Senhor, não é o temor do medo, porque isso não tem relação com amor. Não é o castigo, mas é o temor da reverência. É o temor que Pedro teve na hora que Jesus fez aquela pesca milagrosa, que ele ajoelha no barco e fala, afasta de mim, Senhor, não sou digno. É o temor que eles tiveram quando Jesus transfigurou na frente deles, eles falaram, Senhor, eles prostraram no chão e falaram, nós arrumamos uma tenda aqui, nós ficamos tudo quietos aqui. É o temor de quando Deus se levanta. É o temor dele ser sagrado, dele ser divino e a gente ser o que é. Esse temor reverencial. E esse temor é o princípio da sabedoria, não é? Toda caminhada de fé passa por isso. A gente sabe quem é a gente e quem é o Senhor. Mas nós temos que evitar os nossos medos. E Jesus fala que nós temos alguns medos particulares, né? O medo do amanhã. Então a gente fica assim, o que vai ser de mim amanhã, né? Como é que eu vou envelhecer? Como é que eu vou morrer? O que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? A gente está sempre preocupado com o amanhã. Nós temos muito medo do mundo e temos medo dos poderosos. Então, e dentro de todos esses medos, tem outros medos, não é? Tanta coisa que aconteceu na nossa infância que carregamos para a vida. E vamos levando aquilo se a gente não cuidar. Então, tem pessoas que não dão conta de ficar em lugares fechados, tem pessoas que têm medo de altura. São coisas que nós vamos carregando pela vida. Por que Jesus quer tanto nos mudar nisso? Porque Deus veio para nos libertar. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus era aquele homem livre de medos. E a condição de medo, de ansiedade, não é de filho de Deus. Compreendem? Então, se você está vivendo um relacionamento que te dá medo ou que te oprime, ele não procede do Senhor. Se você está vivendo uma situação de emprego ou qualquer outra coisa que você está fazendo que é uma opressão, está errado. Como é que eu sei que as coisas procedem do Senhor? Porque geram paz e me liberta. Se a religião que você segue te faz ser fundamentalista e te oprime, você está no lugar errado. Jesus nos amplia, Ele nos liberta. Então, o Evangelho, a notícia maravilhosa, é que Ele não cura não é só o cérebro, Ele cura o coração. Ele nos liberta de todos os medos, Ele tira de nós a ignorância.
E Ele tira de nós a opressão interna e a externa. Isso nós temos que lembrar. Porque a situação que o Filho de Deus estiver alienado, tem alguma coisa que está errada. E às vezes a gente está cultivando ou está em lugares que a gente não anda porque o medo nos paralisa. Casa fulano, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de não dar conta. Medo de trair. Medo não vai sair do lugar. Estuda fulano, se você vestibular, não dou conta, tem medo. Medo de quê? Medo não sai do lugar. O medo não nos deixa caminhar. O contrário do amor não é ódio, é medo. Fulano, vai lá, fala com aquela menina que você é doido com ela, não tem medo. De quê? Dá pra falar que não gosta de mim? Ué, mas pelo menos você falou. Senão fica a vida inteira parado naquilo, andando. Não anda, né? Parado, por quê? Estou com medo, igual menino, com medo. E aí vocês vão encontrar um monte de gente que vai te dar um monte de fórmula. Um monte de receitas. E eu te digo, nada disso vai funcionar. Porque a questão do medo na nossa vida, ela não se resolve, é uma coisa delicada, não se resolve de um jeito assim fácil. Porque ele não resolve com fórmulas, ele não resolve com ideias, mas ele resolve em uma pessoa, Jesus. Só nele. Então, preste atenção quando a gente é pequenininho, que você está num lugar escuro. Então, você está no seu quarto, a luz está apagada, a criança às vezes entra em pânico, porque ela começa a criar fantasias, porque está escuro, não é assim? O que você faz com o menino? Você acende a luz. Aí a criança vê que está tudo no lugar. Vamos transportar isso para nós? Muitas vezes nós estamos com medo porque a nossa vida não está com a luz de Deus. Não está iluminada. Então como é que eu faço com isso? Chama Jesus. Assenta com Ele e apresenta o seu medo. Como é que a gente é curado de alguma doença? Se você conta para o médico seus sintomas ou o que você acha que está acontecendo, não é assim? Então é preciso dizer. Há uns dias atrás, uma criança de 3 anos, quando eu fui abrir a porta, fui levar um cliente, buscar outro, ele virou para mim e falou assim, tia Filó, eu estou com dodói nesse ouvido, mas você poderia fazer o favor de olhar o outro? Olha que interessante isso que esse menino falou, porque eu estou pegando isso que ele falou na dimensão do que eu estou colocando aqui agora. Quando a gente for sentar com Jesus e apresentar o seu coração, os seus medos, fala, Jesus, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu estou com um medo louco, eu tenho medo de falar com aquela pessoa que eu amo e ser rejeitado. Eu tenho medo de fazer uma prova e de não passar. Eu tenho medo, vá mostrando para Jesus. Mas aproveita e fala com Ele. Esses são os medos que eu tenho consciência. Igual o menino. Eu sei que esse ouvido está doendo, mas vai que tem outra coisa que está doendo que eu ainda não percebi, porque essa dor aqui está maior. Compreendem? Fala com o Senhor. Aproveita que o Senhor já está olhando mesmo. Ilumina o resto. E olha coisas que eu não tenho consciência onde está a raiz. Por que eu tenho tanto medo disso, Senhor? Porque Deus quer nos libertar, gente. Isso não é comportamento de filho de Deus. Aquele povo atado, amarrado, porque tem medo. Vão fulano, tem medo de quê? De quê? Então, Jesus é aquele que cura, quebrando e transformando o mal em bem, porque Ele vai mais profundo. E Ele também é aquele que quer nos libertar de qualquer medo. Ele falou, pedi e recebereis. Aí a gente aproveita e pede. Fala, Jesus, sabe aquele medinho que eu tinha? Fala com Ele. Não quero mais ter medo. E aí, se você ainda está, a luz já acendeu, não é assim? Você fala com o menino, acende a luz. Aí o menino vê que o quarto está do mesmo jeito. Porque, às vezes, quando fica tudo escuro, às vezes começa a ver tanto monstro, né? Tanta bruxa, como diz o menino, te falou, você não viu a bruxa que entra no meu quarto. E é tanta coisa que entra, porque entra na nossa fantasia, tantos medos. É preciso iluminar para que a gente possa caminhar. E se mesmo assim, você está diante de Deus, apresentou o seu coração, e você ainda está tremendo, por quê? Porque nos falta consciência de quem Ele é. Apresenta o problema, qual é? Você tem o Senhor. E se nós temos Deus, como diz Santa Teresa, isso basta. Se por um momento você tem Deus, então você tem tudo, porque você tem Deus. Então é preciso que a gente trabalhe essas questões diante dEle, e só com Ele, eu digo isso para vocês. Vocês só se libertarão de qualquer medo na vida de vocês, diante de Deus. Lembrem disso. Por quê? Porque Ele me quer livre, porque eu sou filha do Altíssimo. Em nós não combina medo.
Mas Jesus chama atenção demais por uma coisa aqui. Ele fala que tem uma raiz que nós temos que dar um jeito nela. Que é a raiz que ele fala que é da cupidez. O que significa isso? É a raiz da avareza. Porque muitos de nós temos uma preocupação imensa em somente acumular. E todo mundo que tem uma preocupação imensa em acumular, em ser avaro, não dá nada, nem uma roupa velha, porque vai que volta à moda, posso dar nem uma peça, ou porque eu emagreço, eu vou emagrecer, nunca, amiga, não vai voltar o corpinho de 36. Então eu não dou, porque vai que volta. Então aquela avareza, Jesus fala, isso é uma raiz que vocês precisam trabalhar, porque toda pessoa avara, ela é ambiciosa, e se ela é muito ambiciosa, ela é ansiosa. Primeiro em correr atrás, então eu tenho que trabalhar demais, buscar. Aí depois que eu acumulei aquilo tudo, eu falei, agora, como é que eu vou perder isso? Eu não posso. Onde que eu vou acumular tudo? Lembra daquele homem? Que depois que tem que construir um celeiro imenso para guardar tudo? E eu te pergunto, quem vai gastar tudo que você está acumulando? Quem vai gastar tudo que você está guardando? Porque naquela parábola, quando Jesus conta, ele fala, coitado, ele não sabe que essa noite mesmo ele será chamado? Então Jesus fala, vocês às vezes ficam correndo demais, preocupados em acumular, deixando passar o que é essencial. Então isso nos faz lembrar de duas pessoas, Marta e Maria. Jesus, quando ia na casa de Marta e Maria, casa de Betânia, faz de conta que é a casa de Betânia hoje? Porque é Jesus falando. Somos hoje nós, Marta e Maria. Que Marta fica desorientada para correr e fazer a comida. Eu também ficaria. 13 homens chegando na minha casa, pelo menos, eu ia ficar enlouquecida para fazer comida para tanta gente. Maria fica enlouquecida de saber que Jesus chegou e se agacha aos pés dele. Muito bem. Hoje Jesus olha para cada um de nós e fala, amigo, amiga, por que que você está correndo tanto? Por que que você se preocupa tanto? Uma coisa só te é necessária e você está deixando passar o que é essencial. Você não está cuidando daquele única coisa essencial da sua vida. A única coisa essencial da nossa vida chama-se Jesus. Nós corremos e preocupamos com coisas que muitas vezes nem irão acontecer. Nós gastamos uma energia alucinada, preocupada com coisas, mas e se acontecer mais, vai acontecer aquilo aqui, e você fica sofrendo, não vive o hoje, descuida dele, e aquilo nem acontece. Perdeu noite de sono, emagreceu e não aconteceu. Isso é sempre, e vive tomando ansiolítico, mas já aconteceu? Não, mas e se acontecer? Não, minha filha, e se acontecer, nós vamos sofrer. Mas não aconteceu, isso é todos os dias a gente vive. A gente fica parecendo que é Marta, correndo feito louco, atrás de coisas que a gente acha que nós fazemos tarefas, achando que somos as pessoas mais importantes do mundo. E que se eu não fizer aquilo, ninguém vai fazer. Isso é ilusão da nossa vida, isso é vaidade das vaidades. Jesus quer nos libertar disso. Fala, meu bem, deixa eu te tirar da mentira e da vaidade da sua vida que está tirando de você o foco. Você está ficando disperso. Você não está concentrando na única coisa que você precisa. Igual Maria concentrou. Igual Maria que não ouviu Deus só com o ouvido, mas ela ouviu inteira. Porque a gente escuta muito mais com o coração do que com o ouvido. E nós estamos dispersos. Então, às vezes, a gente está correndo. Claro que nós estamos no mundo, tem que fazer filó, tem que fazer tarefa, eu também tenho que correr o dia inteiro. Mas o que eu digo para vocês é que nós temos que correr sim, mas com o olhar fixo em um só, em Jesus. Nós não podemos correr sem Ele, porque senão nós fazemos e caímos no vazio de não ter feito nada que a gente achou que era tão importante. Nós temos uma ilusão igual Marta teve. Esse é o risco que nós corremos, de achar que nós é que fazemos as coisas para Deus. Prestem atenção. Nunca vamos conseguir lutar com Ele no sentido de disputar amor e gratuidade e generosidade, só vem de um, do Senhor. Então Marta ficava enlouquecida, claro, porque ela queria fazer o melhor para Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. A crítica não é essa. E a crítica é para nós. Na verdade, Marta não tinha consciência, e nós muitas vezes não temos a consciência, que quando Jesus ia lá,
Quem alimentava Jesus não era Marta que alimentava Jesus. Era Jesus que alimentava Marta. Compreendem? Quando Ele nos trouxe aqui hoje, somos nós que estamos sendo alimentados por Ele. Ele que está dando o alimento por causa da palavra, por causa da presença que não vemos. Mas Ele está aqui. É Ele que vem e nos alimenta. Então Jesus nos alimenta com a palavra, nos alimenta com a Eucaristia todos os dias. E a gente pode dizer a Ele, como eu falo antes de comungar, Jesus, eu não sou digna, mas eu não vivo sem o Senhor para me alimentar. O Senhor é meu alimento absolutamente indispensável para me dar conta de ficar de pé. Sem o Senhor eu não vivo. O Senhor é o meu sustento para me conseguir voltar para casa do Pai. Senão eu vou me perder nesse mundo que me chama o dia inteiro, cada hora para uma coisa. Manter o foco no Senhor, olhar para o Senhor igual Maria não se desviou. Não me deixa ficar como Marta atarefada, desorientada, achando que eu estou fazendo muito bacana. Esse é o risco que corremos. Que a gente dá primazia às obras em relação à fé. Jesus precisa da nossa fé. As nossas obras, na verdade, sabe o que eu fico pensando? Eu estava pensando, que eu acho que Deus é assim. Ele começa igual um quebra-cabeça, ele monta igual o pai quando vai brincar com o filho, para ver se o filho está bacana no quebra-cabeça. Ele começa a dar as dicas e a gente vai completando, achando que a gente que é bacana, não é o pai que faz. A gente só vai fazendo, porque já deu as pistas todas. Porque, na verdade, Deus precisa da nossa fé. O resto, Ele nos alimenta e nos sustenta. Então, por que estamos vivendo preocupados? A gente se ocupa de coisas que não aconteceram. Então, a gente não vive diante do Senhor. O que nós precisamos? De despertar a consciência daquele que habita dentro de vocês, gente. O dia que vocês entenderem quem que habita em vós. Aquele que ninguém vai roubar. Aquele que não há ladrão que vai tirar. Aquele que é o maior tesouro que um ser humano pode ter na vida, que é a presença de Jesus dentro de vocês. Aquele que a traça não vai comer. Nada vai te tirar. Só você pode impedir isso. Só você pode tirar Deus de você. Mas ninguém mais te rouba dele. O que pode nos separar dele? Então prestem atenção, será que nós estamos fazendo a decisão fundamental da nossa vida? Será que, como Maria, nós também seremos capazes de ficar diante do Senhor todos os dias para se alimentar dele? Será que nós já fizemos a opção fundamental da nossa vida? Ou nós também estamos correndo tanto, buscando tanto o quê? O nada. Porque no fritar dos ovos vai servir aquela fortuna toda que você tem aonde? Para nada. Então nós temos que olhar para isso. Entesourar para quê? Porque eu quero ajudar o meu irmão, maravilhoso. Então, bacana. Mas para juntar só para você, seu caixão não vai ter gavetas. E lá, esse dinheiro não vai servir para nada. Mas se você aplicar aqui, para um irmão que passa necessidade, será maravilhoso. Então, é isso, Jesus fala conosco, cuidado. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Por que vocês estão nessa angústia, nessa ansiedade? Está escrito. Porque qual de vós, por mais que se esforce, acrescenta um só minuto à duração da vida? Nenhum de nós, gente. Nenhum de nós vive um minuto a mais, nem um minuto a menos daquilo que nos é permitido. Nenhum de nós. Jesus fala assim, olha para os lírios do campo. Eles não teceram, não fiaram. E nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu melhor mais lindo que um deles. Então, por que a gente vive tão angustiado, preocupado, ocupando o nosso coração, a nossa cabeça com coisas que nos impedem de viver aqui, agora, a presença do Senhor? Tomar a consciência que a gente tem que viver na presença de um Deus vivo. Abraão, anda na minha presença e seja santo. Esse convite é para todos nós. Anda na presença de Deus. Toma consciência de que Ele está. E faça essa disciplina. Eu só tenho um dia para viver. Mas eu estou preocupado com isso. Já aconteceu? Não. Que momento você está? Eu estou hoje. E isso vai acontecer que dia? Amanhã. Então, deixa para amanhã. Aprendam a rezar pela necessidade de cada dia. Isso é belíssimo. O dia que vocês descobrirem isso é tirar um peso das costas. Às vezes eu vou rezar, quando eu vou encerrar a noite, que eu falo, não, amanhã eu falo, não, mas amanhã é amanhã, não sei se eu acordo, né? Isso é um exercício. Falo, não, hoje, agora eu vou agradecer tudo que eu vivi. Pedir perdão, repassar o dia com o Senhor. Agradecer, me colocar diante dele, entregar minha alma,
meu corpo nas mãos dele para dormir. Amanhã, se ele me permitir abrir os olhos, eu pedirei pelo que eu tenho que fazer amanhã. Isso é um exercício. É um exercício para que a gente possa viver um dia. E aí a gente vai parar com essa ansiedade desmedida. Quantas pessoas vocês conhecem que estão tomando ansiolítico? Fala, eu sou agoniado, eu sou aflito. Mas por quê? Porque não confia em Deus, não? Qual é a nossa raiz? Qual é o problema de tudo isso? Falta de confiança em Deus e falta de fé. Não temos fé. Não temos a fé que precisa. Porque quando a gente tem uma fé de verdade, abandona no Senhor. Confia. A gente sabe que Ele não vai desamparar os filhos dele. Clamamos pela chuva e ela veio. Você acha que Deus vai desamparar os filhos dele? Não vai, gente. Deus é misericórdia e amor puro. Ele nunca vai te desamparar. Se você estiver angustiado, fala com o Senhor. Apresenta a sua angústia para Ele. Aprenda a fazer isso. E vocês vão tomar muito menos remédios. Aprenda. Tem um sentimento ruim no seu coração? Seu coração está pesado, está apertado. Fala, peraí, tem uma coisa esquisita. Esse sentimento não é de Deus, não. Senta. Assenta com Ele. Para onde você estiver. Fala, Jesus, por que eu estou com esse negócio pesado no meu coração? Olha para mim, põe luz. Está tudo escuro. Clareia. Mostra para mim, cura. Eu te garanto que Ele te livrará. Nunca vi alguém que procurou Deus na angústia e Ele deu as costas. Não conheço. O Senhor nos liberta de tudo. Por que a gente fica angustiado? Porque não procuramos a pessoa certa. Procuramos qualquer outro, mas não procuramos a pessoa certa. Então Jesus, Ele está sempre nos orientando. Não, quando Ele termina essa primeira parte que eu falei com vocês, Ele fala, não tenhais medo, pequenino rebanho. Vocês são do Pai. O Pai quer que vocês conheçam essas coisas para que vocês vivam aqui felizes, mais leves, livres, que ninguém te oprima, que você não viva sobre nada que te faça tremer. Somente diante do poder de Deus, né? Só ir diante dele. Mas é preciso pedir ao Senhor que nos dê essa coragem. Eu trouxe para vocês hoje um videozinho pequenininho, curtinho, porque eu acho que a gente está correndo demais. O ser humano só corre. E quando, rezando, eu sabia que a palavra era essa, para que a gente diminuísse as preocupações, diminuísse o cansaço e o tanto que a gente corre. Pedir ao Senhor que acalme nossos passos. Né? Então, esse videozinho é curtinho, é só para que vocês prestem atenção nisso aqui. Acalme nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Diminua o ritmo apressado com uma visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem na nossa lembrança. Ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor, para que nós possamos perceber, no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença constante em minha vida.
Eu coloquei isso para que vocês pensem, para que vocês relaxem um pouco e lembrem da presença daquele que é. E que cada situação que amedrontar o seu coração, chama aquele que está do seu lado e fala: Jesus, olha isso aqui comigo. Qual é a sua santíssima opinião sobre isso? Se vai tomar uma decisão e se você orou, entregou para o Senhor, e o que Ele intuir no seu coração, faça. Deus jamais te orientará a alguma coisa errada. Jamais. Porque Ele só tem o melhor. Se abandone nos braços daquele que é. Porque é muito mais lindo do que a proposta que Deus tem para nós, de que somos eternos e que vamos viver eternamente. É a certeza que vamos viver essa eternidade diante dEle. Por isso é céu. Vocês já pensaram que vamos viver eternamente, mas é diante de Deus? É diante de Jesus? Está escrito na palavra: os seus olhos contemplarão o Rei. Vocês podem imaginar a dimensão do que significa isso? Então, acalma. Existe alguém que toma conta de você. Existe alguém que vela por você. Existe alguém que está atento às suas necessidades. Existe alguém que não cochila. Existe alguém que sabe quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Tem alguém que sabe por que seu coração está pesado. Tem alguém que sabe por que você chora. Tem alguém que sabe das suas angústias, das suas dívidas. Tem alguém que sabe de todas essas coisas. E é o Senhor teu Deus. Que sabe dos seus sonhos, que sabe dos seus desejos, que sabe de todas as coisas. Tenham fé. Confie e se abandone naquele único que nunca te decepcionará. Jamais. É a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Ele jamais te trairá. Ele jamais te decepcionará. Pode se abandonar. Corra muito, faça o que você precisa fazer. Mas com os olhos fixos nele. Cultive o seu horário de estar com ele. Se alimente dele. E ninguém poderá te deter. Ninguém poderá te quebrar. Porque você está alimentada com o poder daquele que é. Guardem isso. Por que está inquieta? Por que tanto desespero? Às vezes eu sinto que as pessoas vão ter um infarto em massa. De tanta angústia, de tanta ansiedade, de tanta aflição, de tanta pressa. Tudo é agora, tudo é urgente. Acalma. Acalma seu passo. Respira fundo. Respira na presença de Deus. Eu li uma definição tão linda que diz que rezar não é pensar em Deus. É respirar na presença dEle. A hora que vocês estiverem cansados durante o dia, respira fundo. Vocês sabem que respirar na presença do seu Pai. Você está na presença daquele que é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, por que ter medo? Por que a ansiedade? Por que essa agonia da alma? Por que a tristeza? Por quê? Nós temos alguém que nos ama. A resposta de tudo isso é por isso. Porque Ele nos ama. Porque Ele cuida de todos os detalhes. Mesmo a gente sabendo que a gente não fazemos a correspondência disso. O amor de Deus é assim, é gratuito. Vamos pensar nisso. Hoje vamos agora fechar os nossos olhos, né? Vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Vamos pedir a luz para o nosso coração. Coloca para Ele: Jesus, eu ainda tenho medo disto. Jesus, eu estou angustiada por aquilo. Jesus, eu estou ansioso porque meu emprego não sai. Eu estou ansioso por aquele namoro que não acontece, por aquele namorado que está comigo há 10 anos, me pede em casamento de jeito nenhum. Fala com o Senhor qual é a sua ansiedade, qual é o seu medo. Coloca para Ele agora tudo que te trouxe e que te está fazendo desviar, te fazer ficar dispersa daquele que já não pode tirar os olhos. Não tira os olhos do Senhor. Trabalha a semana toda, mas com os olhos fixos naquele que a gente não pode desviar, porque se a gente desvia, a gente perde o caminho.
Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad.